dia a todos. Eu queria primeiro protestar, porque eu passei a palestra do meu quarto. Bom, vamos falar aqui, essa palestra traçar um paralelo entre a física quântica e as terapias, né? Então vamos começar a descer aqui, vamos começar para baixo. Isso é uma coisa interessante, né? A definição biológica da morte. A pessoa está legalmente morta, isso é legal, né? Quando há morte cerebral, ou seja, onde o exame eletroencefalográfico não mostra qualquer tipo de atividade. Ou seja, oficialmente, morte ou vida são baseadas na atividade energética e não na atividade química. Então você vê que as coisas não são, mas são também, né? Não valem, mas valem, né? Quando chega na hora H, né? É que nem é bacana trazer médico cubano, mas quando for para assinar atestado de óbito, o clube que vai ter que assinar, né? Então, é a mesma coisa, ou seja, a definição de morte é energética e não química. Então, isso aqui são as teorias, né? O mapa das teorias quânticas, o campo superunificado, a gravitação, e aí vai começando a conversa. Mas qual é a relação entre a física quântica e a nossa saúde? Eu acho que a gente tem que vamos começar vendo a estrutura nossa, né? A estrutura da matéria, ela consiste de massa, energia, que é feita de campos, esses campos de energia, e informação, tá certo? Informação interessante, que eu sempre falo nas aulas, é o que está dentro da forma. A informação é o que está dentro da forma. Ela é que vai determinar os outros. Então, a matéria é a manifestação concreta, ela é o colapso. Tá? É a manifestação colapsada. O campo energético é o molde da matéria. Tá? Quando ela não está colapsada. E aquilo que o Mário falou. Quando você não está lá, a casa está só no campo. Tá? Você tem que ter um observador para colapsar. Por isso que aquela criação nossa, né, que ele falou, com o tempo, a casa do vovô vai desmanchando, porque todas as pessoas que criaram aquela casa já foram. Então, a lembrança vai indo, e por isso que o tempo, inexoravelmente, vai desmanchando até as montanhas. Porque aqueles que as formaram não estão mais. E a informação é o molde do molde. Então, o campo é o molde da matéria. E a informação é o molde do campo. Porque também o campo não surge do nada. Assim como a matéria tem que ter o seu campo, o campo também tem que ter a sua origem. A Cabala fala, né, e eu gosto de trabalhar com as coisas bíblicas, porque é a minha origem. A Cabala fala que o universo é feito de 4 mundos. O primeiro mundo, esse aqui é o nome de Deus em hebraico, Yod Rei Vav Rei. Esse é o nome impronunciável. Tá? Seria I, H, V e H. Tá certo? Não dá para pronunciar, né? Como dá para pronunciar o H em mundo, começou a se botar vogais no lugar, né? Colocar principalmente o E e o A. Então coloco o I, você sabe que no latim o I e o J são a mesma letra, né? Entendeu? Então se você botar aqui o I ou J, botar aqui um E, um V e um A, você tem Jeová, que daí vem Jeová. Ou se botar AE, você tem Javé. Por isso que esses nomes todos surgiram dessa origem dessas 4 letras, que são os 4 mundos. Esse aqui, na verdade, é um ponto estilizado. Então, o ponto potencial, onde surge Deus, que faz o seu plano, por isso que é nesse formato, o plano de Deus, que é aberto para baixo. Esse plano vai descer e vai se realizar de novo por baixo, para cima e por baixo. Por isso que o nome de Deus tem essas 4 letras, e ao mesmo tempo é uma trindade, porque são só 3 letras, né? Tá? É a trindade na quadratura. Mas esse é o mundo da emanação. Olam Hatzilut, onde está a emanação divina. O mundo da criação, o mundo da forma, Olam Habriat, o mundo, Olam é o mundo, né? Da formação, Hayetzirah, e o mundo da ação, Hassiah.
Ra aqui é da, né? Mundo da Atzilut, Briá, Yetzirah e Ação, em hebraico. Esses 4 mundos, o mundo da ação, o mundo da formação e o mundo da criação. Tá? Eu vou me basear nisso como parâmetro para a nossa conversa. O mundo da emanação, porque vocês viram que aqui eu falei dos 3, mas eu não falei do mundo da emanação. O mundo da emanação é um observador ou eu, ou seja, aqui você tem a determinação da ação. Aqui você tem a formação da ação e aqui você tem a criação final. Vamos detalhar. E a emanação é o observador ou eu. Por quê? Apesar de todos nós estarmos aqui, o nosso intestino está trabalhando, porque nós comemos, nós tivemos o desejo de comer, nós estamos aqui sentados pensando, nós estamos aqui com as nossas emoções, mas apesar de toda emoção e toda a mente, tudo que eu estou pensando, e cada um de vocês é a mesma coisa, se você olhar, você está, ao mesmo tempo que você está pensando e você está sentindo, que já é paralelo, né? Que você está sentindo uma coisa e está pensando em outra coisa, né? Você está pensando, o que eu estou fazendo com essa mulher, né? E ao mesmo tempo está sentindo, eu quero ela, né? É um paradoxal, por exemplo. E ao mesmo tempo que está vendo essas duas coisas, você está observando você sentir e observando você pensar. Vocês se concentrarem, vocês vão ver que vocês estão, ao mesmo tempo que estão pensando e estão ouvindo até o que eu estou falando, vocês estão observando vocês ouvirem e observando vocês pensarem. E observando vocês sentirem. Esse é o mundo da emanação e do observador. A matéria, que é o mundo da ação, é onde acontecem as reações químicas. Entendeu? Então, eu vou usar, por exemplo, um movimento. Eu estou caminhando. Quando eu estou caminhando, eu estou contraindo e relaxando meus músculos para fazer o movimento. Esse é o mundo da ação. E esse é reações químicas de contração e relaxamento muscular. Actina, miosina, os movimentos todos da musculatura. Esse é o mundo da ação. Esse é regido pela física clássica. Tá? E aqui que entra a medicina convencional. Ela trabalha nesse nível, no nível químico. Tá? Interação química, bloqueio de ação química, principalmente. Depois você tem o mundo da formação. Lembra, né? Que é o mundo da energia. Eu estou subindo. O mundo da ação lá de baixo. Depois, na sequência, o mundo da formação, que está lá acima. Esse mundo da formação, que é o que vai formar o meu movimento, que é o que vai formar a contração e o relaxamento muscular, é onde acontece o controle das ações, das reações químicas. Levanta braço, baixa braço. Ou seja, eu controlo. Tá certo? Existe o controle. Quem determina que músculo vai contrair ou relaxar. Tá? Esse é regido pelos dois. Aqui é que se encontram a física clássica e a física quântica. Esse aqui é o ponto de encontro. Tá? No mundo da informação, que está então acima, é o mundo da criação. É o mundo da criação, onde é determinado as ações e as reações químicas. Então aqui eu tenho o controle das ações e aqui, acima dele, eu tenho que determinação. Então nós temos a contratura muscular, eu tenho o comando para o braço levantar e eu tenho a minha... E aqui, o mundo da criação é, eu vou levantar meu braço. Entendeu? Então você tem o mundo da ação, que é o meu braço se levantando, tá? O mundo da formação, que é o comando para o meu braço levantar, e o mundo da criação, que é quando eu digo, eu vou levantar meu braço. Entendeu? Onde é que, então, vamos lá, física quântica. Quântico é o conceito das leis que regem o mundo interior da matéria. São leis que determinam como cada átomo nasce, vive e se modifica. Porque você sabe, vocês todos estudam, que o átomo está em permanente
transformação. Você está sempre trocando os prótons, os nêutrons e os elétrons. Tá? Você está sempre formando nêutrons que vão se... que aí são das leis da física, energia eletromagnética, energia gravitacional, força nuclear forte e força nuclear fraca. A força nuclear fraca é que vai fazer com que o nêutron se divida em prótons e elétrons. Para ele assumir o lugar de próton e elétron, o próton e o elétron tem que desaparecer. E no momento que o nêutron se transforma em próton e elétron, tem que surgir um outro lugar dele, porque teoricamente aquele átomo é estável, né? Então você está sempre permanente desaparecendo, surgindo e se renovando esse átomo o tempo inteiro. O tempo inteiro ele está se renovando. Então cada átomo seu ele é novo a cada milésimo de segundo. Então, como é que é formado esse novo átomo? A partir do quê? Caindo de novo que o Marcos estava falando. A sua mente é que cria os campos de tensão suficiente no contraespaço para trazer energia, criar campos de tensão e gerar esse novo átomo. Então, por isso que determina como cada átomo nasce, vive e se modifica. São as leis e regras de um universo diferente do regido pela física newtoniana, que é esse aqui que nós estamos, que é do macromundo. É o mundo das relações entre partículas subatômicas, os quarks, os leptons, os muons e as outras partículas que têm vida própria, independente do mundo externo ou do próprio átomo. É o mundo intrínseco da matéria. Essa relação entre os elementos intrínsecos do subatômico e o extrínseco, que já é extrínseco fora do átomo, ou seja, uma molécula com a outra, se dá através de campos energéticos e campos de força. Então, voltamos, que é o mundo da formação, tá? Onde acontece o controle, em que você tem, deixa eu ver esse próximo slide, vai ter isso, ó, em que você tem, por exemplo, na transmissão, você tem uma despolarização da membrana. Toda a membrana, ela é carga positiva por fora, toda célula, ela tem carga positiva do lado de fora e carga negativa do lado de dentro. É quando ela está estável e em repouso. Quando a carga positiva entra e a carga negativa sai, você tem áreas de repolarização e vai havendo a transmissão. Tá? Então aqui no dedo, sódio por fora, potássio por dentro. Quando o potássio sai e o sódio entra, você tem a despolarização e a transmissão da mensagem. Tá? Se for no músculo, você vai ter a contração. E depois ela repolariza de novo, ela volta para o estado de repouso. Então isso aqui, né, é o controle da ação. Tá? Ou seja, não é já a reação química, é o campo tá? Chamada potencial de membrana. Isso aqui é medida só. Então, normalmente entre 40 e 65, nos nervos são 80 milivolts. Então, você tem todas as cargas iônicas e todo o controle de cargas. Então, aqui, ó, todas as partículas têm carga. Né? Como nós vimos ali. O sódio e o potássio tem carga. O cálcio e o magnésio tem carga. Tudo tem carga. Esta carga gera campos. Toda a carga elétrica gera campos. Porque é eletromagnético. Quando você divide, você tem a carga elétrica e o campo magnético. Tá? Então elas têm campo. E os campos interferem em campos. Ou seja, toda conversa é em campo. Então as partículas se relacionam e se comunicam através dos seus campos. Estão entendendo? Está dando para seguir? Que são as reações químicas, ou seja, o que determina a reação química para acontecer são comandos de campo. Ó, aqui são campos magnéticos. Só que é aquela velha experiência de botar um ímã e botar a limalha de ferro por cima, né? Vai aparecer o campo. Ó. Essas são as linhas de força do campo magnético. Isso aqui você sabe o que é, né? Isso aqui é uma célula se dividindo. Metade dos genes indo para lá, dos cromossomos indo para lá, e metade dos cromossomos vindo para cá. Ou seja, vocês veem que a célula segue exatamente, ou seja, a divisão celular
A divisão celular é controlada por campos. Certo? Então vocês veem aqui o exemplo do que nós estávamos falando, né? Entra no mundo da criação, onde é determinado as ações e reações químicas para tal. Então, mas vocês veem que tem sempre uma complicação na jogada, né? É o que o Marco estava falando ali. Né? Então, assim, quando eu quero levantar o meu braço, eu levanto o meu braço. Mas quem é que determina que o ovo faça, né? Se divida daquele jeito? Então, você tem que aqui eu estou falando de levantar o braço, é um desejo meu consciente no controle. E quando muda a mente, aqui não tem uma mente controlando, né? A mente lógica desse indivíduo não está acontecendo. Tá certo? A minha mente lógica não está controlando a minha divisão celular das minhas células do intestino, que está se regenerando agora. Entendeu? Assim, você tem você tem os níveis de quais são. Então você tem a informação que vai determinar as reações químicas. Ou seja, não é o elemento químico, porque a visão tradicional é que o elemento químico gera. Né? Então, nós descobrimos como é que o sentimento acontece, porque nós medimos no tomógrafo de pósitrons umas reações químicas na amígdala cerebral. Então, mesmo quando a reação química na amígdala cerebral acontece, o medo acontece. Então, a causa do medo é a alteração na amígdala cerebral. Não, é o contrário, né? O medo é que vai provocar a alteração na amígdala cerebral. Porque se nós pensarmos que a causa da vida ou da emoção são as reações químicas, 1/10 segundo antes de morrer e 1/10 segundo depois de morrer, quimicamente eu sou igual. Tem alguma diferença 1/10 ou 1/100 segundo antes de morrer e depois de morrer? Tem mudança? Tem diferença química no meu corpo? Não. Não. Né? O que mudou? Ou seja, mudou a informação que foi lá. Entendeu? Um tem informação formando e o outro não tem informação. A mente ou a informação. Então, se a informação forma o corpo, ela não está ligada para baixo. Não está ligada com o mundo da ação aqui. Entendeu? A informação, que somos nós, ela está virada para cima. Ela está conectada para cima. Entendeu? Com o universo. Com Deus. É dali que é a fonte. Né? Assim como o Mário falou, nós temos todo acontecendo ao mesmo tempo, né? Que é o famoso eterno presente de Deus. Né? Certo? Tudo está... Até o tempo é uma ilusão, né? Porque a física quântica mostra, muitas pesquisas mostram que o tempo pode andar para trás. Foi feita uma experiência com... eu não lembro exatamente qual é o termo que eles usavam, com o PIP, né? Você tem os aparelhos que vão gerando um pip-pop aleatório, né? Pim-pom, pim, mas formou dois tipos de som. Pim-pom, pim-pom. E aí, no final do tempo X, o número de pim e de pom, apesar de ser aleatório, é meio a meio. Então eles pediram para os yogis, os caras que têm muito poder de meditação, meditar sobre o aparelho para que tenha mais pom. E ele meditou sobre o aparelho e realmente teve mais bong, 70% de bong em relação ao PIN. Ou seja, a mente influenciando sobre a realidade. Aí eles fizeram outra experiência. Eles pegaram gravaram um ping-pong aleatório, né? Mas ninguém ouviu. Depois pegaram aquela fita gravada com ping-pong, entendeu? Aleatório, que portanto daria 50%, como todas delas, e pediram para o meditador meditar sobre ela. Entendeu? E o que aconteceu quando eles abriram? Estava lá 70% mais pong do que ping. Ou seja, ele influenciou atrás. Entendeu? Então é por isso que você pode curar também a sua doença, né? Porque por mais que você tenha gerado ela atrás, se você modifica o teu presente, você modifica a sua mente aqui, você modifica para trás. Entendeu? E quando você cura aqui em você está curando tudo para trás. Entendeu? Você não está curando só o hoje, está curando o passado, assim como está curando o futuro, está curando o passado.
nesse eterno presente. Então isso aqui é conexão com o todo. Conexão com o todo e com o sempre. Então nesse eterno presente, nesse eterno... Porque quando você está formando o seu átomo, você está pegando esse nêutron, pegando esse elétron, pegando esse próton que está sempre se renovando, você está pegando do infinito, tá certo? E como o infinito, ele é um eterno estar, vamos dizer assim, né? Assim como tem o eterno presente no tempo, você tem o eterno estar. Porque está tudo aqui e agora. Porque o universo é holográfico, né? Você sabe que na holografia você tem tudo em todos os pontos. Você pegar uma fotografia, uma foto de um cavalo, holográfica, que é tridimensional, se você quebrar, você não tem a pontinha do cavalo, você tem o cavalo inteiro. Todo mundo sabe disso. Né? Então, ou seja, na holografia tudo está em todo lugar ao mesmo tempo. O universo ele tem essa característica holográfica. Então, como nós estamos renovando sempre, nós estamos escolhendo o universo inteiro ao tempo inteiro. Então, nós todos aqui estamos nos trocando permanentemente. Por isso nós todos somos um só, certo? Porque nós estamos sempre nos recompondo. Como disse o Marco, a criação coletiva cria as bênçãos individuais. No mundo da criação, então, é onde é determinado as ações e as reações químicas para tal, que é regido só pela física quântica. Porque no mundo da criação, não existe a reação química já. Não, entendeu? Aqui você está no quântico. Você está na sua mente, você está criando. Você é um co-criador. Como eu disse ontem, né? Deus deu duas coisas para o homem, né? Deus é um grande brincalhão também. Então ele criou uma espécie em que ele deu algumas características. Ele deu a característica de poder ser um co-criador, capacidade de criação. Só que ele colocou duas coisas nesse ser humano. Uma foi o livre-arbítrio, ao qual ele não interfere. Deus não interfere no livre-arbítrio, você sabe, né? Entendeu? Por isso que ele precisa de nós, entendeu? Seja para destruir, seja para curar. Por que Deus precisa de nós, né? Por que Deus, sendo tão poderoso, precisa de nós humanos para salvar a própria humanidade? Né? Por quê? Diz o Marco Rui, já se perguntou. Entendeu? Simples. Porque Deus criou o homem com livre-arbítrio e ele não interfere no livre-arbítrio. Mas nós, seres humanos, podemos interferir no livre-arbítrio do outro ser humano. Eu estou aqui interferindo no livre-arbítrio de vocês, convencendo vocês de coisas que podem ser mentiras. Estou convencendo? Certo? Ou pode ser verdade? Como diz o Marco, em quem eu acredito, né? Vocês veem que essa interferência. Então, é através de cada. Então, quando você consegue ser. Ele precisa daqueles que se reconectam para ele, é óbvio, para fazer o que ele precisa que seja feito na interferência do livre-arbítrio. Entende? E é nesse nível aqui, da reconexão. Então, os campos que criam estruturas biológicas são chamados, pelo Rupert Sheldrake, chamados de campos formadores ou campos morfogenéticos. Eu já vi isso aqui nas palestras, mas eu acho muito lindo. Os campos morfogenéticos da natureza são padrões de criação harmônica, porque os campos morfogenéticos, que são aqueles que não estão ligados com o nosso desejo individual, eles estão ligados com em cima. Esses são formadores, esses são formados por Deus. Entendeu? Aquilo que vai formar as plantas, os animais, aquilo tudo está ligado com Deus, porque Deus criou. Certo? Nós fazemos a genética, vem de Deus. A expressão fenotípica, né, que ele estava falando, os polimorfismos, essa é individual. Ou seja, como eu vou lidar com essa genética para a doença ou para a cura, esse é meu. Entendeu? Mas o meu corpo, como humano, não fui eu que criei. Eu não posso me transformar, agora cada célula nova eu me transformo num cachorro. Não dá, eu vou ser humano. Então é essa formação de corpo humano e que determina que aquela célula, aquele ovo se transforme no ser humano, aquilo é ordem superior. Vem lá do mundo da emanação. Entendeu? Vem do Senhor. Nós já interferimos aqui mais para baixo. Então os padrões de criação da natureza que vem de Deus são harmônicos. Tá? Esse é um trabalho feito pela Veleda, que mostra o campo e o
resultado do campo, né? O campo e a forma. Tá? Então, o campo e a forma. O campo e a forma. Então, na natureza, são extremamente lindos e harmônicos. Esse aqui eu sempre digo que isso aqui, ela tem tanto efeito sobre nós, porque na verdade ela tem a rotação do chakra, né? Para mim ela tem a energia de chakra. Então, dependendo da cor da rosa, você pode atuar no chakra. Né? Tudo pode ser usado para cura. Né? Tudo pode ser usado. E também, no corpo humano, são também padrões de criação harmônica, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Esse aqui são os campos magnéticos. Lembra aquele que nós vimos do ímã, né? Aquele da reprodução celular. Numa estrutura tridimensional é esse de cima, né? Você tem o polo norte, o polo sul, que é o cinturão de Van Allen do planeta, né? Certo? Funciona como aquilo. Eles são chamados campos toroides. Existem dois tipos de campos toroides principais, né? O aspecto baixo e o aspecto alto que eles chamam. Então, os campos não só determinam as ações, né? Contrai musculatura, produz célula, tudo que a gente pensa, mas também a própria forma das estruturas também é determinada pelo campo. Tá? Por exemplo, eu trouxe um exemplo aqui, os glóbulos vermelhos. Se vocês veem, os glóbulos vermelhos são esse formato. O campo que determina é esse aqui. Entendeu? O campo das células, basicamente, é esse aqui. O que vai determinando são campos. Então, determina a forma e a ação, ou seja, tudo é determinado por campo. Nada é aleatório, nada é sem querer, casualmente, não tem. Na natureza não tem casualidade. Tem causalidade, não casualidade. As células são formadas e suas ações são comandadas por campos. Então, e todo campo tem frequência. Então, é importante agora entender que o campo, e vocês sabem disso, que todos os campos, todo campo eletromagnético tem frequência. Tá? A frequência, então, vai determinar a saúde. Porque o que modifica o campo? Quando é que o campo se modifica? Ele se modifica quando a sua frequência se modifica. Quando sobe a frequência ou baixa a frequência, o campo sofre as alterações. As alterações dos campos são determinadas pelas alterações da sua frequência. Tá? Por exemplo, o corpo humano contém entre 30 e 60 trilhões de células. Em cada célula acontece quase 100 mil reações químicas por segundo. Tá? Ou seja, são mais que 10 a 18 reações químicas por segundo em todo o organismo. Ou seja, esse é o número de reações químicas por segundo no organismo. Em todo o organismo. Esse é um mapa, esse é um mapa das principais rotas metabólicas do organismo. Esse é só as principais. Sim, vocês imaginam que tudo está acontecendo agora, né? Imagina quantas reações químicas estão acontecendo no meu intestino, quantas reações químicas estão acontecendo no estômago, na pele, aqui quando eu falo, na saliva, na lágrima. São 60 trilhões de células vivas funcionando ao mesmo tempo e uma conversando com a outra. Tá certo? Cada célula está gerando energia. Para gerar energia, você tem uma sequência de cento e poucas reações químicas. E não é? Começa de novo. Não, está em cascata, né? Todas as reações químicas estão acontecendo ao mesmo tempo, tá certo? Na fase 1, na fase 2, na fase 3. E são, por exemplo, no cérebro são 10 mil mitocôndrias gerando energia ao mesmo tempo por célula. Então vocês imaginam, é uma loucura. É uma loucura. Mas eu sempre digo que Deus deu duas coisas para o homem. Eu esqueci de falar a segunda, eu comecei a frase do livro.
A primeira coisa que deu, mas é mais para as mulheres principalmente, né? Que ele deu duas coisas. Para o homem ele deu livre-arbítrio, para a mulher ele deu livre-arbítrio e a insatisfação interna. Você encaixar beleza, beleza encaixada, você branca, preta, fica escura, clara, clara, escura. O homem é simples, só pensa numa coisa, né? É possível o controle químico de tudo isso aí, ou seja, eu fui andando pela rua, aí fiz uma calculação da faculdade. No estresse você tem liberação de adrenalina suprarrenal. Estou andando pela rua, o ônibus bucina atrás de mim, o meu cérebro recebe informação, tá certo? Passa a informação para a minha suprarrenal, que aumenta a produção de adrenalina, joga adrenalina no sangue, tá certo? Essa adrenalina vai para os músculos e isso faz aquela reação de alarme, né? Para eu pular. Eu já fui atropelado pelo ônibus 200 vezes, né? Até tudo isso aconteceu. Ou seja, não é assim que acontece, tá? É imediato. Tá certo? Então não é possível, na maioria das coisas, ter um controle químico porque não tem como controlar. A pessoa tem uma empresa com 20 funcionários, é difícil controlar, imagina controlar aquele número de reações químicas por segundo, né? Entendeu? Só o Eike Batista tentaria, mas não ia conseguir como sempre. Né? É da chispa. É controle eletrônico. Tá certo? Só o controle eletrônico é velocidade de computador, né? Tá certo? Aqui quantas reações químicas acontecem. Ou seja, é cibernética, né? Tá certo? Você sabe que a cibernética foi criada lá o estudo da cibernética foi criado lá depois da Segunda Guerra Mundial, em que eles juntaram aquela coisa que os americanos fazem, eles juntam ótimos profissionais de várias áreas e botam fazendo brainstorm, né? Juntando ali, faz pensar, aí juntaram engenheiros, biofisiologistas, blá 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 blá, e daí surgiu a cibernética. E a cibernética dividiu em dois campos, né? O pessoal da cibernética que foi para a fase concreta, que criou os computadores, as redes de computadores, os celulares, blá 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 blá, e a turma que foi para a parte digamos assim, ecológica, humana, né? Tá? Esse grupo separado. Que aí criaram porque que foi para a biocibernética, né? Tá certo? Que aí são as redes, os sistemas, porque você tem rede, né? Rede de computador, tudo é rede, né? Então, a rede de natureza, daí surgiu a ecologia, né? Que são redes, né? Tá certo? E o nosso organismo como rede e como sistemas complexos, teoria do sistema, teoria da complexidade, tudo isso surgiu daí. Certo? Abrindo dois grupos. Agora está na hora de começar a juntar de novo, né? Tá certo? Juntar toda essa tecnologia, tudo isso para o serviço do homem. Mas de qualquer maneira é controle eletrônico. Como que é feito o controle eletrônico? Eu gosto de falar sempre, pelo menos a célula funciona assim, tá? Eu gosto de bobinas. As bobinas, elas geram eletricidade, né? Uma hidrelétrica é uma bobina gigante, né? Tá? Em que você tem, quando você passa o elemento, pode não entrar nessa aula aqui que é só uma palestra, vocês fazem o curso aí da física quântica que vocês vão aprender. Então você tem, quando você tem uma bobina, você tem eletricidade nesse sentido e você tem campo magnético no sentido perpendicular, ou seja, é aquela regra da mão direita do colégio, né? Quando a bobina gira para cá, direito, desculpe. Quando a bobina gira para cá, a eletricidade sai para lá. Quando a bobina gira ao contrário, a eletricidade sai para lá. Então, só que a eletricidade sai para cá e o campo magnético sai em perpendicular, né? Gera um campo magnético em volta. Por isso que esses fios de alta tensão em que corre eletricidade no sentido estão gerando, como são grandes cargas elétricas, estão gerando grandes campos magnéticos em torno deles. Tá? E tudo que a eletricidade gera esses campos magnéticos, e o eletrosmog, ou seja, a neblina eletrônica, é hoje um dos grandes problemas de saúde que ninguém nem fala. Né? Ninguém fala. Você fala de química, mas ninguém fala de elétrica. Né? Isso aqui é uma gaiola de Faraday cheia de campos magnéticos. Isso aqui, o celular, nós estamos rodeados de campos magnéticos que são interferentes dos nossos campos. É o que eu falei, né? O campo interfere no campo. Tá? Então o eletrosmog hoje é um grande problema.
Então, aqui são vários tipos de bobina. Mas existe um tipo de bobina, que é esse aqui, né? Tá? Que é uma bobina, tem o formato de bobina, que é o nosso amigo DNA. O DNA tem forma de bobina. E o DNA gira. E toda bobina que gira gera um campo magnético e gera um campo elétrico. Tá certo? Por isso que os caras, os cientistas, estão pesquisando no projeto Genoma, eles estudaram todo o sequenciamento, né? Todo o sequenciamento das bases purínicas, né? Certo? Todo o sequenciamento, para descobrir onde é que estava a estrutura corporal, e eles 70% era lixo, ou seja, só 30% eles acharam. 70% eles não acharam. É que eles estão procurando errado, né? Entendeu? Então, você nunca vai achar o que você não sabe que está procurando, né? Esse é um princípio muito antigo. Tá certo? Você sabe que está procurando. Olha, pega e busca para mim. Você vai perguntar primeiro o que, né? Você vai procurando. Então, por que eles não acham? Porque se você tem no DNA, você tem um campo magnético, você imagina o seguinte, você tem uma bobina de ferro, ela vai gerar uma frequência magnética e uma carga elétrica X, tá certo? Se você tem de cobre, vai ser diferente. Se você tiver de prata, vai ser diferente. Se você tiver de ouro, vai ser diferente, tá certo? Agora, se eu fizer uma bobina em que um pedacinho de ferro, um pedacinho de cobre, um pedacinho de prata, um pedacinho de ouro, eu vou ter várias frequências. Certo? Isso já é feito, né? Como eu disse, na evolução cibernética, que hoje não tem mais, né? Mas existia uma coisa chamada disquete. Né? O que você tem no disquete? Informação gravada eletromagneticamente. Isso aqui é informação eletromagnética. O computador tem informação eletromagnética gravada. Então, o DNA é informação eletromagnética gravada. Então, o que você tem, aonde está a informação genética, não está na sequência física. Está no campo magnético gerado por ele como bobina. Entendeu? Por isso que eles não acham. É que nem você pegar dar um disquete para um cientista e dizer, ó, aqui está cheio de informação. Tem informação de uma música. E aí botar o disquete no microscópio para achar a informação da música no microscópio, olhando as ranhuras do disquete. Vai achar? Entendeu? Tem que ter um leitor eletromagnético. Isso é física quântica. Viu, né? Tá? Então, isso aqui é um desenho mais interessante. O DNA é uma bobina. E que, portanto, vai gerar campo elétrico nesse sentido e campo magnético. Você vê que interessante como é que funciona a informação dentro da célula? O mitocôndrio gera o ATP, que é a fonte de energia. E aí, quando lá o retículo endoplasmático rugoso precisa produzir uma enzima, precisa produzir um elemento, uma proteína, vem o elétron para poder dar energia, porque na verdade o ATP não é a energia, o ATP é a pilha. Entendeu? É a pilha. A energia é elétron. A energia é elétron, não é ATP. ATP é a mesma coisa que eu dizer que a energia é pilha. Que energia você usa? Pilha. Não, você usa energia elétrica, tá certo? Você não usa energia pilha. Usa energia pilha? Não, você usa energia elétrica. A pilha está carregada, quando você liga ela vai liberar energia elétrica. Elétron. Entendeu? Então é elétrons correndo. Eletricidade é elétron correndo. No nosso corpo é a mesma coisa. O ATP é a bateria, que ela guarda adenosina trifosfato. Por que é 3 fosfatos? Quando é ATP é difosfato, a ANP é monofosfato. Por que fosfato? Porque o fósforo é o que mais capta e segura e libera elétron. Então ela usa fósforo como um veículo é o acumulador, entendeu? Então, aí quando o fóton tem uma característica muito interessante. O fóton porta informação. O fóton, você pode botar informação no fóton,
Tá? Porque o elétron, quando anda em linha reta, nós estamos falando de elétron, mas quando ele anda, ele se transforma em fóton, né? Tá? É o biofóton. Então, o fóton, né? Tanto que quando o elétron sai do fio, porque o elétron está correndo pelo fio, ele encontra a resistência e salta fora. Quando ele salta fora, ele se transforma em fóton. Esse é o princípio da lâmpadazinha do Thomas Alva Edison. Saltar fora elétrico, efeito fotoelétrico. Então, o que acontece? Quando o fóton, ele porta a informação. Como é que vai botar a informação no fóton? Será que faz? Faz. Todo mundo já ouviu falar em fibra ótica aqui, já ouviu falar? O que a fibra ótica não leva informação? O que corre dentro da fibra ótica? Fóton, fibra ótica. Então quando o fóton passa, ele recebe a informação do campo magnético do DNA e essa informação diz o que ele tem que fazer para onde ele tem que ir. E ele vai naquela enzima, e se vocês olharem as enzimas, elas têm popinas por fora, é só olhar a foto de popina, recebe a informação e desencadeia o processo. Então, interessante. Como diz o meu amigo Marco, é tudo quântico. As células são formadas e comandadas por campos frequenciais. E os órgãos também têm campos frequenciais. E o organismo como um todo também. Isso é a teoria da complexidade. O átomo tem campo, a célula tem campo, o órgão tem campo e o organismo tem campo. Tá certo? Vai complexando. Esse é um desenho simbólico do campo do organismo. Tá? Que ele tem um certo tamanho, por isso que a gente odeia metrô, né? Porque é aquela interferência de campo gigantesca, né? Nós temos o campo gerado pelo coração, que é nesse sentido, né? Na verdade, ele é para trás, né? Porque se você pensar que o coração joga para a aorta e a aorta sai para trás, né? Tá certo? Então o sangue, e não esqueça que o sangue tem hemácias. E o núcleo das hemácias é ferro. Então você tem, então o movimento do ferro vai gerar, e o sangue não anda reto, ele anda girando, né? Então dentro da artéria, você imagina, você tem hemácia girando, ferro girando, então você tem uma pupila. O nosso sangue todo é uma pupila. Que gera carga elétrica e gera campo magnético. Esse campo magnético porta informação. Então quando o sangue circula, ele está distribuindo informação para todo o organismo. Se você pegar no cérebro, tem 8, né? Para cima é diferente. Para cima do jeito, para baixo é outro. E o campo magnético do cérebro, que é assim, né? Pegando a direção horizontal. Eu gosto de falar nisso porque você tem utus, coração, é nesse sentido, antero-posterior, o do cérebro é horizontal, e o intestinal, que é o terceiro grande, qual é o sentido do intestino? Assim, né? Então ele é nesse plano. Então você tem um campo nesse plano, um campo nesse plano e um campo nesse plano, x, y, z. Cobre tudo. Então nós estamos sempre, né, ligados. Ser humano é muito divertido. Nós podemos fazer existem medições já existem medições de frequências do corpo humano, né? No sistema cardiovascular, os dois maiores que a gente mede é cardiocirculatório e neurológico. O cardiocirculatório você tem o termograma, que é a temperatura do pulso, o quimograma, que é o princípio da medicina chinesa, né? Tá certo? É o quimograma, que é a pressão do pulso, o audiograma, que é o som do pulso, ou que a gente pode, né? Que é o famoso estetoscópio médico, né? Então, esse negócio de física, não, você está usando o estetoscópio, é o símbolo do médico, né? Então, o símbolo do médico é uma medição física e não uma medição química, né? O nosso símbolo não é químico, é físico. E você tem o magnetocardiograma e o eletrocardiograma. Não se usa quase o magnetocardiograma, mas se usa o eletro, tá? Como sempre, o eletromagnético se divide em dois. E você tem o eletroencefalograma, né? Que tem vários tipos de onda. Onda em vigília, célula alfa, células beta, teta, e você tem vários tipos de frequência, tá? Então a delta é de 4 Hz mais ou menos, a teta é 4 a 7, a alfa é 8 a 14 e a beta é 14 a 12. Tá? É vezes por segundo, né? A frequência de Schumann, a gente trabalha muito com a frequência de Schumann porque ela trabalha muito com essa questão da curva. Então, a frequência de Schumann é a mais próxima
da frequência alfa, né? Nós estamos em alfa. É a frequência de vigília tranquila. Tá? Aqui são as diversas frequências. Eu achei bem bacana, né? A frequência de Schumann é essa aqui, 7 a 8 Hz, é a ressonância da Terra. A ressonância do planeta Terra é 7 Hz. É 7,4 Hz. Que Schumann que descobriu, que mediu isso, tá certo? Porque cada vez que existem milhões de raios elétricos na atmosfera, né? Então eles geram carga elétrica e eles começam a bater na ionosfera e na Terra. A ionosfera então vai fazendo assim, né? Então o número de vezes que eles dão pela altura dá 7 vezes para dar volta no planeta, né? 7 vezes esse pouco deu volta no planeta. Então essa é a frequência do planeta. E a nossa frequência alta, que é a nossa frequência em harmonia com o planeta. Então você tem as curas frequenciais que são feitas, e eles viram que os curadores, pode ser passe espírita, pode ser barrá do rabino, pode ser a bênção do padre, qualquer coisa que vocês quiserem. Tá? Todos eles entram em alfa e eles emitem um campo biomagnético pela mão que também é a mesma frequência. Tá? O Dr. John Zimmerman mediu isso, então ele pegou. Vocês veem, ó, tem frequências específicas de curas de várias coisas. Né? Tá? Então vocês veem que os órgãos têm as suas frequências de saúde. Cada órgão tem uma frequência estrutural e um ritmo. Eu faço um projeto da coisa, depois eu fico viajando que nem louco e perco. Cada órgão tem uma frequência estrutural e um ritmo frequencial. Tá? Ritmo funcional. Frequência e ritmo. O ritmo está dentro da macroestrutura do órgão lá. Então o coração é 72 batimentos por segundo, a respiração é 16, os ossos começam a trocar seus osteoblastos em 120 dias, o estômago é 3 contrações por minuto, entendeu? Ou seja, você tem esse é o ritmo orgânico. E você tem a frequência das estruturas. Então são em Hertz, né? Então são as frequências das diversas estruturas, tá? Certo? Que são medidas, elas podem ser medidas em Hertz, ou essa tabela que eu achei que vai fazendo a correlação pelos Hertz com as notas musicais do piano, né? Mi 5, 5, 4, esses 4 e 5 é porque você tem 7 escalas, né? No piano, né? Dó, mi, fá, sol, lá, vai 7, tá? No piano. Então é em que local do piano está ali, né? 1, 2, 3, 4, 5, tá? Na 4, entendeu? Tá? Então você tem vários órgãos com as suas várias frequências, tá? As noxas, que é o que nós chamamos de homeopatia noxa, são as causas, são os gatilhos, os disparadores, tá? E você tem vários tipos. Você tem o comportamento, as emoções, o estresse profissional, o eletroesmog, a nutrição, as intoxicações químicas, o estresse familiar, as diáxis, as formas reacionais. Então tudo isso são causadores, tá? Podemos medir a frequência de ressonância dos campos orgânicos e inorgânicos, existem aparelhos para isso, e podemos tratar a frequência, tá certo? Que é o tema do congresso. Eu listei as principais técnicas que utilizam frequência. A mais antiga, eu acho, é a medicina tradicional chinesa, que usa fitoterapia, mas principalmente a acupuntura, né? Tá? A acupuntura vai mexer nos meridianos, que é onde corre uma informação analógica, e do cérebro do meu braço é informação digital, velocidade da luz, tá? Mas é uma conversa cérebro-órgão, órgão-cérebro, cérebro-fígado, entendeu? Existe essa conversa digital rápida, mas é do centro para a periferia. Mas tem que existir uma conversa entre os órgãos. Você imagina uma empresa que o chefe fala com todo mundo, né? Mas ninguém pode falar entre si. Tá? É que nem o Paulo faz lá, né? Ele deixa ele, todo mundo tem que falar com ele, ninguém pode falar consigo. Faz assim. Mas, ou seja, todo mundo usa, ou seja, a turma tem que falar entre si, tá certo? Então, essa conversa é feita através dos meridianos. Vocês veem que o meridiano não tem uma central, né? Ela circula, tá certo? É uma velocidade baixa e analógica, porque é uma velocidade de controle imediato. Esse aqui é imediato, levanta o braço, baixa o braço, mas o imediato, né? Ciclo hormonal, ciclo... Não dá, né? Então essa é analógica, tá? Isso é feito que a acupuntura trabalha isso, trabalha frequencial.
Nós temos a homeopatia, que trabalha com generalizados, que todo mundo sabe que é a frequência, né? É informação, tá? Que retira dos elementos e vai dar para o corpo. A antroposofia também trabalha com tinturas de dinamizados também, tá? É a outra técnica que trabalha. Não vou entrar nelas porque isso é matéria de curso, né? Não é um caso que eu estou aqui só citando, né? Tá? Tem que estudar tudo, viu? É o ideal. A homotoxicologia, que trabalha com medicamentos clássicos, novos medicamentos homeopáticos, combinações específicas por patologia, acólitos e potência. E ela é interessante porque, além de ter várias formas, ela trabalha com cremes e tem também injetáveis. Ela tem ampolas também, é muito interessante. Vai ser mais para médico mesmo por causa da tipo de aplicação. Existe a BIT, a terapia com informação biofísica, ou Biophysical Information Therapy, que trabalha com aparelhos. Eu tenho formação nisso na Alemanha, então eu trabalho com isso, esses aparelhos eu tenho, que são aparelhos que você trabalha em que ele lê a frequência, corrige e devolve, que é a BIT endógena, né? Endógena pega do paciente, e a exógena que você tem a informação correta e passa, né? Tá entendendo? Então você pode trabalhar os dois, e muitas vezes trabalha as duas coisas. Tá? É muito interessante, é muito bom. Hoje está aparecendo 500 mil nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quando vê um negócio, é brincadeira. Eu já vi 200 mil aparelhos maravilhosos que fazem tudo, né? Claro, o que tem de coisa é brincadeira. Eu trabalho com a minha formação alemã, eu só trabalho com alemã, porque já tem há muito tempo, foram os primeiros que fizeram sério. A gente sabe a origem, né? Oleoterapia, em que você trabalha minerais ionizados. Porque o mineral, ele tem duas funções no corpo. Ele pode fazer parte da estrutura, como ele pode ser um catalisador de reação química. Tá certo? Então, o ferro, ele pode fazer parte da estrutura, na hemácia, por exemplo, tá? Na hemoglobina, mas ele é um catalisador de reação química de ferro, por exemplo. Entendeu? Então, eles têm duas ações. Eles têm uma ação estrutural, mundo da ação, né? Tá certo? E o mundo da formação, ele trabalha nos dois níveis, os minerais, tá? Certo? A gente tem a vitamina. A vitamina não participa na estrutura, não tem nenhuma estrutura de vitamina. A vitamina é só catalisador de reação química. Tá? Então a oleoterapia vai trabalhar. Se eu quero trabalhar estrutura, eu dou forma ortomolecular, que eu estou dando substância daquele mineral. Do ferro quelado, entendeu? Se eu quero o ferro como catalisador, eu tenho que dar oleoterapia, entendeu? Tá? Então aqui nós estamos trabalhando em já comando, né? Tá? Por isso que é muito interessante a oleoterapia. Os florais, tá? Que vão trabalhar com correlação arquetípica, eles vão trabalhar um pouco mais acima. Esse vai trabalhar no mundo da criação, tá certo? Vai trabalhar mais em cima. Tá? Os outros são no mundo da formação. Né? Os biofatores são indutores frequenciais que têm as frequências dos tecidos saudáveis incorporadas ao veículo de essências extratos-florais. Então, como ele tem a frequência do corpo, ele vai trabalhar mais aqui no campo do corpo, tá certo? Mas como ele é trabalhado junto com os florais, ele já vai trabalhar no outro, então ele trabalha em dois níveis, entendeu? Trabalha em dois níveis, tá? Mundo da formação e o mundo da criação. Com relação com aquilo que nós trabalhamos no começo. Tá? Então, quais são os princípios das técnicas frequenciais? Os processos energéticos são superiores à matéria. Claro, como nós vimos no começo, não é a matéria que faz o campo, e sim o campo que faz a matéria. Por isso, eles, os campos energéticos, é que estabelecem a condição ou o estado e função dos tecidos. Então, eles vão determinar se vai ter a doença, se vai ter a regeneração, se vai ter a degeneração. Ou seja, o que vai estar acontecendo com você, saúde ou não, é determinado pelos campos, que são determinados pela minha mente. Né? Tá certo? Segundo Carlos Rubio, Nobel de Física de 84. Então, o objetivo principal é organizar o mundo da criação, onde está a nossa mente, que o Marco falou. Esse tem que ser organizado. Porque quando ele for organizado, ele vai equilibrar os campos no mundo da formação, que vão determinar, então, uma boa performance no mundo da ação. Entendeu? E com isso nós vamos ter o estado de saúde. Então, corrobora o que o Marco falou. Nós temos que ver lá em cima. Tem que trabalhar.
Nós, claro que temos que trabalhar todos os níveis, porque as pessoas estão muito presas aqui embaixo, e nós temos que trabalhar de baixo para cima, mas o objetivo sempre é lá em cima. Tá bom? Muito obrigado.